Antony ou Fábio, Vitão ou Thiago Silva, Alan Patrick ou Ganso, quem é melhor? Quem tá jogando mais bola? É isso que a gente vai descobrir no mano a mano de Inter e Fluminense, duelo que acontece nesse domingo no Beira-Rio. Então, sem muita enrolação, bora começar aqui o mano a mano, começar pelo gol. Duelo bem interessante, Antony contra Fábio, Juventude contra Experiência. Eu vou optar pela experiência do Fábio. Eu acho que o Antony é um goleiro que tem potencial, tem muitos pontos a evoluir ainda, o Fábio é mais pronto, eu confio mais no Fábio. Se eu tivesse agora uma partida para jogar e tivesse que escolher um para ser meu goleiro, eu escolheria o Fábio. Vou dar aqui uma diferença de 7-3 para o veterano do Fluminense. Seguindo aqui a gente tem Bryan Aguirre contra Samuel Xavier. Eu acho que é um duelo equilibrado porque eu gosto do Samuel Xavier. Eu sei que tem muito torcedor do Fluminense que não gosta dele. Eu acho que é um lateral útil que cumpre bem função. Já o Bryan Aguirre é um lateral que está em franca evolução. Ele começou mal no Inter, com atuações ruins, contestado, porém ele vem evoluindo jogo após jogo. E nos últimos jogos tem sido o jogador mais regular do Inter, talvez, com boas atuações, aparecendo no ataque, sendo sólido na defesa. Então aqui eu vou votar no Bryan Aguirre, premiando a sua grande evolução aqui com a camisa do Inter. Vou dar uma diferença de 6-4, porque como eu falei, eu acho que é um duelo equilibrado. Agora a gente tem um duelo mais interessante ainda, Vitão contra Thiago Silva. É mais um dos duelos de experiência contra a Juventude. No duelo Fábio e Antony eu acabei optando pela experiência, nesse aqui eu vou com a Juventude do Vitão, tá? Eu acho que o Thiago Silva ainda assim é muito bom zagueiro, para mim ele é incontestável o melhor zagueiro do Fluminense, um dos principais zagueiros do futebol brasileiro ainda. Porém o Vitão joga muita bola, tá muito bem, tecnicamente é muito bom zagueiro, tem muita velocidade, ele tem uma recuperação muito boa, porque ele tem essa capacidade física de conseguir acompanhar o atacante, que é algo que o Thiago Silva perdeu. Óbvio que ele consegue compensar no posicionamento, né, porque ele é um cara muito inteligente, muito vivido, porém essa questão da velocidade acaba fazendo diferença, então eu vou acabar votando aqui no Vitão, 6-4 aqui pro zagueiro do Inter, tá? Juninho contra Freitas. Aqui é um duelo de um nível um pouco mais baixo, o Juninho é reserva do Inter, tá jogando porque o Vitor Gabriel tá lesionado, é um zagueiro canhoto que cumpre ali a função, mas tá um pouquinho abaixo do que o nível do Inter exige para ter um zagueiro um pouco mais firme. Já o Freitas é muito abaixo do que o Fluminense precisa, ainda mais para o que o Fluminense vai ser requisitado agora, que é o Super Mundial, onde o time vai enfrentar só pedreira, então o Freitas é um zagueiro que fica muito aquém pro nível do Fluminense, para mim é muito fraco, então mesmo assim eu vou com o Juninho, porque mesmo não sendo um grande fã do Juninho, ele é mais zagueiro que o Freitas, que como eu falei eu acho fraco, então aqui é 7-3 pro Juninho, tá? Seguindo aqui temos Ramon contra Fuentes, o Ramon é reserva, vai jogar porque o Bernabé tá lesionado, e o Fuentes aqui tem uma dúvida se joga ele ou o René, mas deve ser o Fuentes. E aqui eu vou com o colombiano, tá? Eu acho que ele é mais jogador, não que ele seja um grande lateral, porém o Ramon, do que ele apresentou no Inter até agora, eu achei muito pouco. E o Fuentes teve boas atuações, ele já tá um tempinho no Fluminense, altos e baixos, porém eu acho que é mais lateral que o Ramon. 7-3 aqui pro Fuentes, tá bom? Abrindo meio campo, temos aqui Fernando contra Martinelli. Eu vou primeiro falar sobre o Martinelli, tá? O Martinelli é um bom volante, eu gosto dele, eu acho que ele tem um bom passe, faz muito bem a saída de bola, ele evoluiu muito esse quesito do tratar a bola do tempo que ele foi treinado pelo Diniz, gosto do Martinelli. Porém aqui ele tá duelando contra um dos 3 melhores volantes do futebol brasileiro hoje, na função ali de camisa 5, o Fernando é um monstro, é um volante muito experiente, vai muito bem na marcação, tem uma saída de bola absurda, é um cara muito rodado, muito vivido, um senso de posicionamento absurdo, uma visão de jogo muito fora da curva. Então eu vou com o Fernando, tá? Porque como eu falei, é um volante monstruoso, 7-3 aqui pro volante do Inter, e olha que eu gosto do Martinelli, tá? Seguindo aqui temos Bruno Henrique contra Hércules. Bruno Henrique é um volante, um camisa 8, que tem qualidade técnica, mas falta um pouco de vigor, e isso sobra no Hércules. O Hércules é um volante que tem muita intensidade, faz o vai e vem com muita categoria. Eu enxergo no Hércules muito do Edenilson do auge, sabe? O Edenilson que jogava no Inter, o Paulinho na época do Corinthians, que era aquele segundo volante, o camisa 8, que fazia o vai e vem com muita qualidade, chegava bem na área com um elemento de surpresa, com recurso para atacar, para agredir o adversário, um cara que tem refino técnico para ser mais ofensivo. Gosto muito do Hércules, então aqui eu vou com ele, vou dar aqui uma diferença de 7-3, tá? Só antes aqui da gente terminar o mano a mano, eu vou fazer aqui a minha aposta no jogo, tá? Por quê? Todo jogo que eu assisto, eu gosto de colocar uma emoçãozinha a mais.
E como é que eu faço isso? Eu aposto R$5, 5 pilinha no resultado que eu acho que vai dar. Nesse caso aqui, ó, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, porém eu acho que o Inter em casa vai fazer valer o fator local e vai ganhar o jogo. Então o que eu faço sempre? Eu coloco aqui, ó, R$5, 5 conto aqui na vitória do Inter. Por que eu coloquei só R$5? Porque é o dinheiro que eu sei que não vai fazer falta. Se eu perder, não tem nenhum problema, o dinheiro que está sobrando. Eu não vou pegar o dinheiro da conta de luz, da conta de aluguel, não vou fazer isso. E se tu for jogar, faz isso, cara. Joga com responsabilidade e tu só pode jogar se tu for maior de 18 anos, tá? E se tu quiser fazer como eu e jogar aqui na KTO, tu pode se registrar por esse link aqui que tá aqui embaixo na descrição, no comentário fixado, ou escaneando aqui esse QR Code, tá bom? E a KTO tá com uma promoção bem legal, cara, é a Liga do Milhão e é bem fácil participar. Como é que funciona? Toda aposta que tu fizer e tu vencer a aposta e ela tiver uma odd de no mínimo 1.30 e pelo menos R$5 apostados, o valor dessa odd vai contabilizar no ranking mensal e vai se somar a todas as apostas que tu fizer naquele mês, vai somar todas as odds das apostas que tu ganhar e vai contabilizar no ranking, tá? E os primeiros colocados desse ranking, a KTO vai premiar com prêmios muito legais todo mês, tá? Olha aqui os prêmios, por exemplo. Primeiro lugar aqui, ó, ganha aposta grátis de R$5.000, mais vaga para o super prêmio final. Do segundo ao quinto também ganha prêmio. Até aqui, ó, os 500 primeiros lugares aqui vão ganhar prêmios, tá? E todo mês tem premiação nova. Por exemplo aqui, eu apostei no Inter e Fluminense, a odd era 1.96 e eu apostei R$5. Ou seja, se eu acertar essa aposta, esse 1.96 de odd vai ser contabilizado no meu ranking, tá? E no final do mês, todas as odds que eu venci vão ser somadas e eu vou ter uma pontuação. Uma coisa muito importante é que para participar aqui da Liga do Milhão, tu tem que dar aqui, ó, o aceite aqui nessa página para participar. E qualquer aposta que tu fizer, como eu falei, odd de 1,30, pelo menos R$5 e tu vencer, a odd vai contabilizar no teu ranking, tá? Agora temos aqui Alan Patrick contra Ganso, o duelo dos pensadores das equipes. Gosto muito dos dois jogadores muito técnicos, jogadores raros hoje nesse futebol brasileiro que preza muito pela correria, pelo físico. Essa posição que os dois jogam hoje está em extinção, então a gente tem que apreciar muito o futebol de Alan Patrick e Ganso, tá? Sobre o duelo aqui, são jogadores bem parecidos, porém eu acho que eles têm algumas características diferentes. O Ganso é um jogador que participa mais da construção do jogo, ele recua um pouco mais, ele toca mais na bola, ele participa mais nesse setor mais de criação. Já o Alan Patrick eu vejo como um jogador um pouco mais terminal, tanto que ele tem números melhores que o Ganso na temporada, porque ele joga um pouco mais próximo do gol, ele tem mais poder de fogo, de arremate, de drible, então ele acaba sendo mais decisivo, e por isso eu vou votar no Alan Patrick, por mais que eu ache o Ganso mais técnico, com mais refino. O poder de decisão do Alan Patrick vai pesar nesse duelo, então eu vou aqui com o Alan Patrick, 6-4 de diferença, tá bom? Gustavo Prado contra Arias, aqui pra mim tem um abismo de diferença. O Gustavo Prado é um jovem que tem potencial? Tem, porém ele acaba não deslanchando nunca. Já o Arias é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem exagero nenhum, tá? Eu sou muito fã do John Arias, esse colombiano joga muita bola. Eu acho que nos últimos jogos ele tem sido um pouco jogado muito pro lado do campo. Os jogos recentes do Fluminense ele está jogando um pouco longe do gol demais, e mesmo assim ele consegue ser muito efetivo. É um cara que participa muito do jogo, taticamente cumpre função com muita excelência, um cara que marca, que agride, que vai bem na construção, vai bem por dentro, vai bem pelo lado, protege muito bem a bola, muita qualidade. Eu só queria que ele jogasse um pouco mais próximo do gol para explorar ao máximo o potencial técnico que ele tem. Mas mesmo assim, jogando afastado do gol, jogando às vezes muito aberto pela direita, mesmo assim ele consegue ser muito importante porque é muito bom jogador. 8-2 aqui para o John Arias. Wesley contra Serna são dois jogadores que não vivem os melhores momentos, porém eu vou com Wesley, tá? Para mim ele tem mais recurso, mais habilidade, tem mais afinidade do gol, tem mais poder de decisão, poder de fogo. É um jogador que me agrada mais, eu vou com Wesley aqui, 7-3, porque o Serna, falar para vocês que é um cara que cisca e eu não vejo nada demais. É Wesley, 7-3, e olha que o Wesley não tá tão bem, tá? Tem só um gol na temporada, mas mesmo assim eu vou com Wesley. Agora temos aqui o duelo dos camisas 9, Borré contra Everaldo. Dois jogadores que não vivem bons momentos. O Borré voltou agora de lesão, fez um gol importante contra o Bahia, que serviu para dar moral, para dar confiança. E pode ser que ele consiga retomar um bom futebol que ele apresentou no River Plate, na Alemanha. Mas no Inter ele ainda não apresentou. Mas ele tá no momento melhor que o Everaldo, tá? O Everaldo é um cara que tem tido muitas oportunidades, tem tido muitos minutos,
tem tido a confiança do treinador, porém ele acaba não entregando muito, tá? E olha que eu gosto do Everaldo tecnicamente, eu acho que ele é um jogador que agrega. Eu lembro dele na época de Chapecoense, do Bahia, mas principalmente da Chapecoense. Eu gostava muito do Everaldo, achava que era um jogador que tinha qualidade no centroavante, que não era só aquele cara físico de jogar na área, ele tinha recurso técnico. No Fluminense parece que ele tá um pouco afoito, não tá conseguindo aproveitar as chances que são criadas para ele. E tá no momento ruim, então por isso eu vou com o colombiano, 6-4 aqui pro Borré, mas não é um duelo de tão grande nível hoje em dia. E para fechar aqui, a gente tem o duelo dos treinadores, tá? Roger Machado contra Renato Gaúcho. E aqui o que cada um tem como ponto positivo. Primeiro o Renato tem como ponto positivo, em vantagem ao Roger, o currículo mais vitorioso, mais experiência. Ele tem esse comando de vestiário que ele consegue fazer melhor do que qualquer treinador. É um cara que gere muito bem o grupo, ele tem a linguagem do boleiro, ele consegue ter os jogadores na palma da mão, ele faz isso como um rei. Já o Roger Machado tem como vantagem em relação ao Renato o quê? A parte tática, leitura de jogo, repertório de campo. Ele tem um trabalho de campo mais estudioso, que eu acho que é melhor feito. E quando eu boto as virtudes de cada um numa balança, eu acabo optando pelo Roger Machado, tá? Porque o que me agrada mais do treinador é essa parte mais tática de trabalho de campo, e o Roger Machado tem isso em vantagem em relação ao Renato, tá? Não que o Renato não conheça de tática, não é isso, mas eu acho que o Roger hoje tem mais repertório. Então, se eu tivesse que escolher um treinador para treinar meu time, eu escolheria o Roger Machado, tá? Porque me agrada mais, então eu vou com o Roger Machado, 6-4, tá? E a gente fecha o mano a mano da seguinte forma: ficou 8-4 pro Inter aqui no placar convencional, e na soma geral ficou, olha só quanto equilíbrio, 62-58. Por mais que o placar aqui convencional ficou disparelho, a soma geral aqui ficou muito próxima, porque os duelos que o Fluminense ganhou, eu considerei uma vantagem maior de um jogador em relação ao outro. Então aqui a gente vê que o duelo é equilibrado sim, e eu acho que vai ser um grande jogo, tá? Esse foi o vídeo. Se tu gostou, se inscreve no canal, comenta o que tu achou, se tu discorda de alguma opinião que eu dei aqui, dá o like no vídeo e tamo junto, até a próxima, valeu!